Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa segunda aulinha de análise combinatória e o assunto será princípio fundamental da contagem. Definição: supomos que um evento possa acontecer por muitas etapas sucessivas e independentes, onde P1 é o número de possibilidades da primeira fase, P2 é o número de possibilidades da segunda fase, até chegarmos a Pn, que é o número de possibilidades da enésima fase. Então, o produto destas possibilidades, P1 vezes P2 vezes até chegarmos vezes Pn, é o número total de possibilidade de o acontecimento ocorrer. Vamos ver um exemplo? Uma corrida de Fórmula 1 tem os carros A, B e C. Conte quantas possibilidades existem para a chegada dos dois primeiros lugares. Nesse slide, nós montamos o esqueminha para o princípio fundamental da contagem. Nós pegamos o evento, e mostramos ele em duas etapas, já que nós temos que achar os dois primeiros lugares, então este evento tem duas etapas. Na etapa 1, quantas são as possibilidades de um carro chegar em primeiro lugar, já que eu tenho três carros? Eu tenho três possibilidades. Ou o carro A chega em primeiro, ou o carro B chega em primeiro, ou o carro C chega em primeiro. Então eu tenho, para a etapa 1, três possibilidades. E para a etapa 2? Para a etapa 2 eu tenho apenas duas possibilidades, já que eu tenho apenas dois carros dos três que começaram a corrida, já que um deles chegou em primeiro. Então me resta apenas dois carros. Então eu tenho apenas duas possibilidades para o segundo lugar, onde o carro A chega em primeiro, eu vou ter a ordem de chegada AB, caso o B chegue em segundo, e a C, o A em primeiro, o C em segundo, caso o carro C chegue em segundo. E o mesmo aqui acontece para os outros carros. Se o B chegar em primeiro e o A em segundo, eu tenho a ordem de chegada BA, e no outro caso, a ordem BC. E aqui também para o carro C, C em primeiro, A em segundo, ou C em primeiro, B em segundo. Muita atenção aqui nessa parte, São apenas duas possibilidades. Nós começamos o carro com três corridas, nos restou apenas dois, já que um chegou em primeiro, me restam apenas duas possibilidades para o segundo lugar. Tá ok? Portanto, na etapa 1 temos três possibilidades. O P1 será igual a 3. Já na segunda etapa, na etapa 2, teremos duas possibilidades. O P2 é igual a 2. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de possibilidades será P1 vezes P2, que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, teremos 6 possibilidades, que são justamente a ordem de chegada dos carros. A em primeiro, B em segundo, A em primeiro, C em segundo, B primeiro, A segundo, B primeiro, C segundo, o C em primeiro, o A em segundo, e por fim, o carro C em primeiro e o B em segundo. Ok? Até a próxima aula.